Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Todo mundo bem? Pedi pro pessoal do louvor, obrigada, podem sentar. Mas, Nicolas, eu ia precisar de você. Glória a Deus pela sua vida, grande é o seu galardão. Aleluia. Que alegria estar aqui com você nessa noite. Para mim é uma grande honra poder ministrar nesse dia, ainda mais com um tema que é tão especial para mim, além de falar de missões, falar sobre oração. São duas coisas que realmente fazem o meu coração estremecer de uma maneira diferente. E para mim, de fato, é uma grande alegria estar aqui com você. Tanto os ministros estão por aí nos púlpitos das igrejas Verbo da Vida no dia de hoje, ministrando sobre missões, falando sobre oração. E aprove a Deus eu estar aqui com vocês, falando sobre missões, falando sobre oração. Eu tenho certeza que Deus vai nos levar a um bom lugar nessa noite. Vou pedir mesmo para você ficar com o seu coração conectado. Eu quero orar junto com você, você pode fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo. Obrigado por sua palavra, Senhor, que é poderosa. Obrigado por sua palavra, Pai, que de fato acende o nosso coração e nos faz ir além, andar mais uma milha, continuar avançando para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Eu oro, Pai, por mim, pelos meus irmãos nessa hora, para que o Senhor encontre o nosso coração no lugar certo. Venha, Senhor, atender a necessidade que nós precisamos através da sua palavra. Que o seu Espírito, Pai, possa nos convencer de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Dia Verbo da Vida de Missões, como vocês viram no vídeo, é o dia que nós celebramos a chegada do apóstolo Bud e da Mama Jean ao Brasil. Para quem não sabe, eles vieram dos Estados Unidos com uma palavra, levar a palavra da fé para o meu povo no Brasil. E nós estamos aqui, alcançados por essa palavra, alcançados porque eles decidiram sair do lugar onde eles estavam confortáveis, porque eles estavam cercados de suas famílias, de pessoas que eles conheciam. Eles vieram para o Brasil, irmãos, sem falar português. Imagina aí, 2 americanos que não conheciam ninguém no Brasil, mas decidiram sair da sua nação, mesmo sem falar a língua, para obedecer o chamado do Senhor. Eu sei que, às vezes, a gente pensa, né, que para fazer missões a gente precisa estar pronto, preparado, falando inglês, chinês e assim por diante. Mas sabe que você só precisa de um coração disponível? Você só precisa estar mesmo conectado com Deus e dizer a Ele, Senhor, eu decido te obedecer. Eu decido ir. Eu lembro quando o Senhor falou comigo a respeito da escola de missões, e eu fiquei com aquele pensamento, será que sou eu? Será que isso é o Senhor? Será que não é uma voz da minha cabeça e eu estou viajando? Será que isso é para mim? Eu sei que a gente passa por isso ao longo da jornada. O Senhor nos dá a direção e a gente fica pensando, será que é comigo? Será que isso não é só um pensamento? Mas sabe, quando nós decidimos, às vezes, parar e prestar atenção, não, isso aqui é o Senhor mesmo. Quando a gente decide inclinar os nossos ouvidos, o Senhor vai nos dando uma visão mais clara, uma palavra mais certeira. E esse tipo de coisa só acontece através da oração. Então, quando o Senhor falou comigo no ano de 2021, na verdade, sobre a escola de missões, eu comecei a orar sobre isso, compartilhei com o pastor Adriano e com a Vanessa o desejo no meu coração de ir fazer a escola, e eles pegaram junto comigo e eu entendi, é o Senhor. Depois de orar, falei com a minha liderança, e eles me incentivaram mesmo durante todo o ano de 2022. Essa igreja ela pegou junto comigo, vocês oraram comigo, vocês ofertaram
recursos mesmo, tanto financeiros quanto palavras, abraços. Eu recebi tanto de vocês, irmãos. E eu tive cada oferta que eu recebia, cada palavra que eu recebia, cada oração que vocês faziam, eu tinha mais certeza, é para eu ir. E no ano de 2022, mais ou menos na metade do ano de 2022, eu recebi um convite da Fabíola, ela esteve aqui no Revival, e ela me convidou para uma viagem missionária. Pensa aí, nunca tinha andado de avião. E a minha primeira viagem de avião foi para fora do país. A gente teve o privilégio, digamos assim, de ir para o Chile. E nós auxiliamos durante 7 dias a igreja em Tidjão, lá no Chile. E sabe, a gente não foi no ano de 2022, a gente foi no ano de 2023, que foi o mesmo ano que eu fiz a escola de missões lá em Campina Grande. Mas a minha primeira viagem de avião, irmãos, foi para o Chile e eu fiquei, Senhor, só você pode fazer essas coisas. Só o Senhor pode abrir as portas das nações para mim e para você. Só o Senhor pode nos fazer chegar nos lugares que Ele deseja, onde nós estejamos. E por que eu estou te falando tudo isso? Não é para você ficar pensando, isso é só para ela que é missionária. Sabe, se você estiver com o seu coração envolvido com Deus, dedicado a Ele, eu tenho certeza que estratégias mais específicas do que essa virão até vocês. Talvez não para sair da nação, mas para alcançar uma pessoa que está do seu lado. Talvez não para sair do estado, mas para alcançar uma pessoa em outra cidade. Sabe, estratégias específicas o Senhor coloca diante de nós, quando nós estamos dedicados a eles. E esses dias eu estava lendo um livro e eu achei interessante um trecho do livro e eu quero ler junto com você. É um livro do Chris Valentin, da Bethel Church. E o trecho do livro fala assim: vocês são aqueles que escrevem a história de Deus, disfarçados de seres humanos comuns, que vivem vidas normais, mas que na realidade são filhos e filhas de Deus, com a mente de Cristo. Vocês são o serviço secreto de Deus. São seus embaixadores do céu, caminhando no poder, pensando como Deus e encantados em tirar o inferno das pessoas. Que Ele os infiltre em todos os lugares, desde os palácios da realeza até as ruas de escuridão, e que vocês possam transformar tudo que os seus corações têm a oportunidade de tocar. Eu e você somos os filhos do Senhor nessa terra, disfarçados de pessoas normais. Disfarçados de pessoas comuns, mas que carregamos o poder do Senhor. Sabe, eu sei que você já ouviu que o Senhor não faz nada na terra sem antes um crente orar. Eu não sei se você já se perguntou por que isso. Por que Deus faz isso? Porque alguém precisa orar antes para Ele fazer alguma coisa, se Ele é o Deus todo soberano. Se Ele é o Deus que não pode ser mudado. Você sabe que seu Deus é imutável? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre? Então, por que Deus só pode fazer algo se a igreja estiver orando? Eu não sei se você lembra, mas lá no Éden, quando o Senhor criou o homem, Ele deu ao homem autoridade e domínio. E como você sabe, Deus não pode mudar. Se Ele estabeleceu algo, Ele vai cumprir aquilo até a eternidade. Então Deus ele estabelece ao homem, ou dá ao homem, autoridade e domínio sobre a terra. Por causa do pecado, esse domínio, essa autoridade foi perdida. Mas Deus ele envia um resgatador para recuperar a autoridade que nós havíamos perdido. E Deus volta a agir através de nós, através das nossas orações. Deus volta, irmãos, a intervir nas situações através da oração do seu povo. Porque Cristo foi enviado.
Sabe, quando eu e você estamos em oração, nós estamos estabelecendo a vontade do Senhor aqui na terra. Estamos estabelecendo o propósito dele para a nossa vida, sim, mas também para a vida de tantos que estão por aí. É interessante que quando os discípulos se encontram com Jesus em um determinado momento, eles falam: Jesus, nos ensina a orar. Você já parou para pensar que eles poderiam ter pedido tantas coisas? Poderiam ter pedido: me ensina a expulsar os demônios, me ensina a curar, me ensina a entregar palavras proféticas. Sabe, eles poderiam ter pedido tantas coisas, mas eles pediram oração. Senhor, como orar? Porque eles sabiam que tudo aquilo que Jesus fazia não estava relacionado somente com o que ele estava fazendo ali na hora, mas com o tempo que ele havia investido em oração, com o tempo que ele havia dedicado junto ao Pai. Sabe, irmãos, quanto mais tempo eu e você dedicar ao Senhor, menos tempo nós vamos passar resolvendo problemas. Vocês lembram a luta que foi para os discípulos expulsarem um demônio e eles nem conseguiram? Tiveram que vir até Jesus para expulsar o demônio. E quando Jesus expulsa aquele demônio, eles perguntam: por que nós não conseguimos? Jesus diz: existem coisas que vocês precisam orar e jejuar. O Senhor não estava falando de uma questão religiosa, mas ele estava falando de intimidade com Deus. Intimidade, comunhão com o Senhor. Sabe, eu e você devemos nos dedicar em oração ao Senhor todos os dias. E talvez a gente pensa que não consegue, que não sabe orar, que não consegue se envolver com a oração como deveria. Por muito tempo eu sei que as pessoas faziam orações de forma religiosa. A gente tem que entender, irmão, que oração ela não é obrigação. É um prazer. Oração ela não é algo penoso, cansativo, onde a gente tem que ficar se esforçando e se esforçando. Sabe, oração tem que ser prazeroso. A gente precisa fluir com o Senhor em oração. Eu não sei se você já conversou com um amigo bem próximo seu, e você começa a conversar com aquela pessoa e começa a conversar, e quando você vai ver, as horas passaram. E foi tão bom. Foi tão leve aquela conversa, porque vocês tinham intimidade. Pensa, o seu momento de oração assim. Você com tanta intimidade com o Senhor, conversando. Passando ali o seu momento íntimo com Ele. E as horas passam e você nem percebe. Esse é o tempo de oração que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Deus deseja mesmo que eu e você nos dediquemos em oração. Aleluia. Isaías 56. Vou ler a Bíblia com você. Isaías 56, versículos 6 e 7. Eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional. Diz assim: os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, para amar o nome do Senhor e prestar culto, todos que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia! Nós fomos aceitos pelo Senhor.
Eu e você fomos aceitos por Deus. E hoje, irmãos, nós somos chamados casa de oração. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Esse Espírito de oração está dentro de você, irmão. Oração não é algo que você faz, é algo que você é. Oração não é algo que você escolhe fazer se tiver tudo bem. Oração faz parte de você, está no seu DNA como cristão. Está no seu DNA como filho de Deus. Aleluia! Simon Potter, ele disse uma frase, eu anotei no ano de 2023, quando eu fui fazer a escola de missões. Ele disse, oração com o Senhor é uma aventura. Eu nem sabia que ele ia aparecer no vídeo, mas eu também anotei uma frase da esposa dele, Adriana Potter, que apareceu no vídeo também. E ela disse assim, o mundo só é grande na sua cabeça. As nações com o Senhor são como atravessar a rua. Quando nós estamos envolvidos em oração, nós estamos envolvidos em uma aventura. Amém. E é através da oração que as nações se tornam como atravessar a rua. Como passar de um lugar para outro, sem fazer muito esforço. Sabe, Deus, Ele deseja mesmo que nós tenhamos essa profundidade de oração. Na escola de missões, toda segunda-feira, das 14h às 16h, nós nos reuníamos para orar. E essas orações, elas eram feitas com 3 pilares, que são os 3 pilares que regem o centro de oração no Ministério Verbo da Vida. Nós aprendemos na escola de missões como eles faziam, como eles tinham esse momento de oração lá no centro de operações do Ministério Verbo da Vida. Eles trouxeram isso para a escola, para que nós que estávamos ali sendo treinados para o campo ou para voltar para a igreja, desenvolvêssemos isso na nossa vida pessoal. E esses 3 pilares são orações guiadas pelo Espírito. E talvez você esteja pensando aí que oração no Espírito é fácil. A gente começa a orar em outras línguas e pronto. Mas sabe o que é muito além? Oração guiada pelo Espírito, ela pode ser feita na sua língua materna. Você pode orar em português, sendo guiado pelo Espírito. Sabe quando você começa a orar por algo, não sei se vocês já passaram por isso, começa a orar por algo e de repente você está entrando em lugares, falando o nome de pessoas, está pensando e lembrando de alguém, ou a imagem é criada na sua mente natural. De repente você está ali no seu momento de oração e você pensa, mas por que eu estou orando por isso? Isso são orações guiadas pelo Espírito. Nós podemos fazer orando em outras línguas, sim. Mas o Senhor também nos dá a capacidade de orar com a nossa língua materna. E ir cavucando, sabe? Seguindo mesmo o rio do Espírito. Amém? Orações guiadas pelo Espírito. Orações proativas. É o segundo pilar do centro de oração lá do ministério. Orações proativas. E o que são orações proativas? São orações que não são reativas. Grande revelação? Talvez não. Orações proativas, irmãos, são aquelas que nós fazemos antes de termos a notícia de algo que aconteceu. A gente se antecipa à notícia. A oração proativa, ela não precisa de uma lista. Ela simplesmente acontece. Orações guiadas pelo Espírito, orações proativas. E nós também tínhamos o terceiro pilar, que era oração em unidade. Eu sei que você é poderoso fazendo a sua oração individualmente.
Você tem o seu momento com o Senhor, o seu momento de entrega, de devocional a Deus. Mas sabe que em unidade, você pode chegar em lugares que sozinho você não vai? De repente, se você se unir com 2 ou 3 irmãos e começarem a orar pelo Espírito, terem essas orações proativas, juntos vocês vão completar uma missão em oração. Talvez a sua oração alcance determinado lugar, mas aí vem o seu irmão e completa. E é como se aquela peça encaixasse perfeitamente. Orações em unidade, com o mesmo coração, caminhando para o mesmo lugar. E eu lembro que nessas segundas-feiras nós éramos divididos em grupo de 5, 6 pessoas, mais ou menos, uma turma de 40 alunos, 49 alunos, divididos em pequenos grupos, para orarmos, juntos mesmo, coletivamente. Pequenos grupos, e esses pequenos grupos, cada grupo trazia uma visão, trazia uma palavra, e no final, quando nós íamos falar sobre aquilo que aconteceu enquanto nós estávamos orando, parece que estava todo mundo junto, orando. Parece que a gente estava no mesmo lugar e, de fato, irmãos, no reino do Espírito, nós estávamos caminhando na mesma direção. Seguindo aquilo que o Espírito tinha colocado dentro de nós. Sabe, foi por isso que eu comecei lendo o trecho do livro do irmão Cris. Porque vocês não são pessoas normais, vocês só estão disfarçados. Vocês são filhos e filhas de Deus, que carregam mesmo o Espírito para fazer aquilo que o seu entendimento humano não consegue fazer. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos o povo que Deus vai usar para liberar aquilo que está retido até agora nas nações. Nós somos a igreja que o Senhor vai usar para enviar recursos, sim, para ir até as nações, mas também nós somos a igreja que Deus vai usar para dobrar os joelhos, se render a Ele em oração, em adoração, para buscar o que está no coração dEle. Irmão, não é impossível você acessar o coração de Deus. Ele liberou o coração dele para mim e para você. Ele desejou mesmo que eu e você tivéssemos esse tempo de oração. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm mesmo da parte de Deus uma grande missão para ser desenvolvida em oração. Eu sei, irmão, que toda vez que você vem para o culto de oração, que toda vez que você escuta uma palavra sobre oração, o seu coração fica mais aquecido. E sabe, isso não acontece à toa, é porque Deus está te chamando. Deus está te convidando para esse lugar. Não é à toa, irmão, que quando você escuta uma palavra sobre oração, você fica mais empolgado. Parece que algo foi aceso dentro de você de novo. É porque é um convite do Senhor. Ele sempre desejou que eu e você estivéssemos nesse lugar de oração. Aleluia! Sabe, eu sei que muitas vezes o nosso entendimento nos atrapalha de se achegar a esse lugar. Por isso que lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, eu vou ler junto com você, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, a nossa mente, a ansiedade que o homem carrega, impede ele de acessar mesmo esse plano perfeito que o Senhor tem no coração dele para nós orarmos.
Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, olha, não fique ansioso de coisa alguma, coloque isso diante do Senhor. Apresente diante dele e a paz dele guardará o seu coração. Lá em Lamentações 2,19, eu vou ler só a parte A do versículo, diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o seu coração perante o Senhor. Sabe, nós podemos nos colocar por inteiros diante de Deus. Derramar o nosso coração nele, para que a paz dele venha e exceda todo entendimento. Irmãos, depois que eu e você colocamos tudo diante do Senhor, entregamos a Ele as nossas petições, as nossas súplicas, existe um novo nível que Deus quer nos fazer chegar. Quer orar aquilo que está no coração dele. Eu coloco o meu coração diante dele e ele coloca o coração dele diante de mim. Eu entrego para ele as minhas causas, as minhas petições. E ele fala, filho, filha, agora é hora de orar o que está no meu coração. Agora é hora de orar pelas nações. Agora é hora de orar pelo seu vizinho. Nos colocamos diante de Deus. E Deus se apresenta diante de nós com os motivos que estão no coração dele, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Isso é para mim e para você. Não fica aí pensando, mas o que ela está falando? Como assim? Sabe, Deus deseja mesmo que você seja conduzido por Ele em oração. Você carrega da parte de Deus a missão de orar. E eu sei que você escuta muitas vezes que missões se faz de 3 formas: indo, ofertando e orando. E sabe que essas 3 formas de fazer missões, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Essas 3 formas de estar envolvido com missões não são 3 escolhas que eu escolho uma e as outras eu deixo de lado. Deus, Ele nos chama assim para nós ofertarmos. Todo cristão foi convidado por Deus para fazer parte do seu reino, entregando a semente. É assim ou não é? Todo cristão também foi chamado por Deus para ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Todos nós vamos. Ah, mas eu não vou sair do país. Mas você vai. Para algum lugar. Talvez para uma rua. Talvez para o vizinho que está do seu lado. Você vai, irmão. Você foi chamado por Deus, comissionado por Ele para ir. E todo cristão também foi chamado por Deus para orar. Sabe que os missionários que estão no campo, eles estão lá, mas eles não deixaram de orar. Eles continuam orando. Eles continuam ofertando. Eu lembro quando eu estava na escola de missões, falando um pouco sobre a escola. Em um determinado momento, nós estávamos levantando recurso para a viagem missionária. Você pegou junto comigo, você lembra disso. E essa igreja recebeu a visita do pastor Jefter, um missionário que está lá no Japão. E esse missionário se associou comigo. Eu lembro que eu estava em casa fazendo as coisas com as meninas. E quando eu olhei para o celular, tinha uma notificação de uma oferta que eu tinha recebido, de um missionário que estava aqui no Brasil, Jefter. Decidiu tirar parte do seu recurso e ofertar na minha vida. Sabe, irmãos, um missionário que precisa de recurso, que investe a sua vida, que tem despesas para sair do Japão e vir para o Brasil, de sair do Brasil e ir para o Japão, para cuidar da sua família no campo. Ele decidiu ofertar. Ele não precisava, mas ele sabe, ele é missionário, ele continua ofertando. Ele continua orando, ele continua indo. Então, não são 3 escolhas que nós escolhemos. Eu vou escolher orar, então eu não preciso ir, também não preciso ofertar.
Ah, mas eu vou escolher ofertar, porque eu não preciso orar e também não preciso ir. Sabe, irmãos, esse tipo de coisa não acontece comigo e com você. Nós devemos estar envolvidos mesmo indo, ofertando e orando. Falando com o Senhor, orando aquilo que está no coração dele. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel 22, 30 é um texto que você já ouviu bastante a respeito de oração. E diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. E eu quero te fazer uma pergunta depois de ler esse texto. Quando foi a última vez que você orou, sabendo que era o motivo que estava no coração de Deus? Quando foi a última vez que você orou e você percebeu, isso aqui é o Senhor me levando em oração? Será que o Senhor vai procurar e não vai achar homens e mulheres que estarão disponíveis a orar? Irmãos, eu realmente quero te incentivar a ser alguém que vai estar disponível ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos convida a ter uma vida de oração ativa. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele disse: ei, orem sem parar. Não fiquem sem orar. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode dedicar a sua vida em oração em qualquer momento. Mas, irmãos, faça isso. Não escute somente, coloque em prática. E sabe, o Senhor, Ele me instruiu a fazer algo, eu queria pedir a ajuda dos diáconos. Quero pedir licença, pastora Adriana e Vanessa. Eu quero que vocês apaguem as luzes para mim, por gentileza. Mateus, vem cá. Ele vai apagar o LED aqui, para a gente ficar no escuro mesmo. Aleluia. Enquanto eu meditava nessa palavra de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que o Senhor estava buscando ou procurando alguém que tapasse os muros, foi exatamente essa visão que veio no meu coração. A igreja toda apagada. E eu quero que você se veja mesmo aí no seu lugar, como a igreja que está diante de Deus. A igreja que está diante do Senhor. Ih, ficou escuro mesmo o negócio. A igreja que está diante do Senhor. E, de repente, o Senhor está passando no meio de vocês. E Ele procura um. Aleluia. Deus procura um para fazer com que o propósito dele se cumpra. Deus procura um diante de nós para fazer com que a vontade dele aconteça aqui na terra. E sabe que no meio de tantos, o Senhor passando no meio de vocês, de repente, uma luz é acesa. E aí Deus encontra um homem ou uma mulher que se coloca nesse lugar de brecha, de oração. E sabe, o buraco que está feito naquele muro, ele é tapado por alguém. Eu não sei se você deseja se envolver nessa missão em oração. Mas Deus, Ele pode mesmo acender uma luz diante de uma nação, irmãos, por causa da sua oração. Deus pode fazer com que uma nação inteira seja salva, liberta, por causa da sua oração. E de repente, a luz do Cosme acende. Acende aí, Cosme, a sua lanterna. A lanterna do celular. Aleluia, ele vai acender a luz dele.
E de repente outro aí no meio começa a acender a luz também. E mais um começa a acender a luz. E mais um começa a acender a luz. E outro começa a acender a luz. E outro começa a acender a luz. E sabe, irmãos, aquela nação que parecia que estava no escuro, que parecia estar perdida, aquele povo que parecia estar esquecido, ele é alcançado por causa da oração. Toda vez, irmão, que você está orando, uma luz é acesa no coração de alguém. Uma luz é acesa em uma nação. Toda vez que você está orando, algo está acontecendo. Glória a Deus. Aleluia! E uma nação inteira pode ser salva por causa da oração da igreja. Pode acender a luz, gente. Obrigada. Aleluia. O povo que estava perdido, sem a Bíblia na língua deles, de repente ganha uma Bíblia traduzida, porque nós estamos orando. Sabe, existem povos ainda nos dias de hoje, que eles não têm a palavra escrita como nós temos. Eles se comunicam apenas por fala. E existem missionários no campo, fazendo ou traduzindo a língua deles e dando a eles uma Bíblia de áudio. Eu estava ouvindo esses dias um podcast com uma missionária lá da África e ela estava falando sobre isso. Falando que eles estão lá com o povo e nesse povo eles falam dialetos e dependendo da distância o dialeto é outro e cada tribo tem um dialeto, uma maneira de se comunicar. Imagina o trabalho desses missionários no campo. Mas por causa da oração da igreja, eles continuam lá. Eles continuam desenvolvendo a obra, eles continuam fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Não veja a sua oração como mais uma. A sua oração é a oração. A oração que o povo precisa. Aleluia! Sabe como a música diz, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar? Deixe a sua luz brilhar através da oração. Seja mesmo levado pelo Espírito, porque quando nós oramos, nós não estamos orando sozinhos. O Senhor diz que Ele passaria aquele tempo com os discípulos, mas depois que Ele fosse, viria outro. Consolador, que nos guiaria a toda a verdade. Sabe, o Espírito do Senhor que testifica com o nosso espírito que nós somos os seus filhos. Que nos leva para esse lugar de intercessão e compaixão pelos povos. Irmão, se você não se sente chamado para ir de uma nação para outra, está tudo bem. Deus, Ele, de fato, chama pessoas, cada um com dom, cada um com um talento diferente. Se você não se sente chamado para alcançar a tribo que não tem a Bíblia traduzida na língua dele, está tudo bem também. Mas sabe, seja alguém que vai estar envolvido em oração. Seja alguém que vai pegar junto com a missão de Deus na terra. Você sabe que é desejo do Senhor que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você sabe quão bom é tudo que você recebeu. Que maravilhosa vida nós temos diante do Senhor. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós temos favor e graça diante das pessoas. Nós temos saúde no nosso corpo, nós temos prosperidade financeira. Nós somos pessoas tão abençoadas. Isso não deve ser retido, irmão, somente para você. Abençoe as nações com a sua oração. Antes de ir para a escola de missões, o Senhor me deu uma estratégia para orar pelas nações.
E eu lembro que eu baixei um aplicativo. Peguei o celular do Luiz. Eu baixei um aplicativo. E esse aplicativo você consegue marcar. Na verdade, ele é um aplicativo de viagem para a pessoa que gosta de viajar. E nesse aplicativo você consegue marcar os países que você já foi visitar. Olha que chique, vou baixar esse aplicativo. E eu baixei o aplicativo e a estratégia do Senhor foi: vá às nações em oração. E eu lembro que eu vi aquele grande mapa e eu pensei, Senhor, por onde eu começo? E o Senhor foi colocando os países no meu coração, e cada semana, cada dia, conforme o Espírito me conduzia, eu ia orando por aquela nação específica. E além de orar, eu gostava de pesquisar a capital do país, gostava de ver a população daquele povo, a forma religiosa que eles seguem naquela nação. E sabe, irmãos, eu fui marcando, enquanto eu orava, eu ia marcando cada nação que o Senhor foi me levando em oração. Sabe, você pode seguir o Espírito, usar a estratégia que o Senhor vai te dar para orar pelas nações, para orar pelos povos. Hoje nós temos tantas ferramentas em nossa mão, você não precisa ficar com o seu celular somente para resolver problemas. O seu celular pode ser uma estratégia para você acessar o que está no coração de Deus. Homens foram inteligentes, desenvolveram tantos aplicativos hoje. Talvez tenham até aplicativos melhores que aquele que eu usei naquele momento. Mas, sabe, seja guiado pelo Senhor em oração. Deseje visitar. Deseje visitar o coração de Deus, orando pelas pessoas. Aleluia. Eu vou ler com você Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque, capítulo 3. Essa aqui é a oração de Abacuque. Tenho certeza que você já ouviu também, de repente, em um culto de oração, em uma pregação. Abacuque 3, 6 diz assim: Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, mas os caminhos de Deus são eternos. Deus, ele pode fazer as nações serem abaladas, mas vai precisar de um homem e de uma mulher corajoso, pronto para entrar nessa causa de oração. Sabe, uma terra tremer com o poder de Deus, irmão. Pessoas serem sacudidas para viverem o plano do Senhor. Abacuque ainda 3, no versículo 16 diz: Ouvi e o meu íntimo se comoveu. Ouvi o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios. Sabe, o nosso íntimo se comove. O nosso íntimo estremece quando nós ouvimos o Senhor. Nós podemos estar e devemos estar nesse lugar de oração. E depois, no versículo 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não importa o que aconteça, depois que o nosso íntimo se estremece de íntima comunhão, de íntimo relacionamento com o Senhor, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, nós nos alegramos nele, nós permanecemos nele, alegres e confiantes de tudo que ele vai fazer. Aleluia! Você é um homem e uma mulher de oração.
Você não somente faz parte de uma igreja que ora. Você é um homem e uma mulher de oração. As suas orações estão salvando missionários. As suas orações estão salvando seus vizinhos. As suas orações estão enviando pessoas. Aleluia. A sua oração, irmão, está conduzindo um povo para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Dedica mesmo a sua vida para orar aquilo que está no coração do Senhor. Dedica a sua vida para buscar em Deus o motivo pelo qual você deve orar. Lembra, depois de entregar o seu motivo a Ele, o motivo dele vem para o seu coração. E que privilégio, irmão, para mim e para você, sermos participantes dessa grande missão através da nossa oração. Que grande honra o Senhor nos deu de acessar as nações através da nossa oração. Nós devemos mesmo parar de perder o nosso tempo com as coisas dessa vida e começar a dedicar o nosso tempo para as coisas que são eternas. Sabe por que às vezes a gente fica tão tumultuado com as coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, que a gente se esquece da eternidade. E quando um crente, um filho de Deus, se esquece da eternidade, pessoas estão caminhando para o inferno sem serem salvas. Simplesmente porque nós esquecemos que a eternidade está dentro de nós e nós podemos levá-la até alguém. Caminha mesmo com essa consciência de ser eterno, de pessoas sendo salvas diante de você chegando e orando e as coisas acontecendo. A gente passou por algo essa madrugada. 5 horas da manhã, minha mãe me liga e às vezes a gente pensa, rapaz, oração de madrugada, o que aconteceu? Já pensa no pior. E eu acordei assustada com a ligação da minha mãe. E minha mãe falou, filha, entraram no restaurante. Tinham quebrado os cadeados do portão e entraram no restaurante. E eu lembro que eu falei para minha mãe, falei, tá bom, mãe, vou falar com o Luiz. Essa foi a minha resposta para ela. E eu chamei o Luiz, e o Luiz foi até o restaurante. E a gente tem câmera no restaurante, e enquanto ele ia até lá, eu estava olhando as câmeras, tentando ver o que tinha acontecido, como que foi, o que levaram, o que não levaram. E a pessoa que quebrou os cadeados e entrou no restaurante, ela, depois de quebrar os cadeados, ela entrou. E em determinado lugar do restaurante, a gente tem um sensor, e esse sensor pegou aquela pessoa. E quando ele passou por aquele sensor, o alarme disparou. E quando o alarme disparou, ele ficou assustado e saiu. Sem levar nada, graças a Deus. Nós não tivemos prejuízos financeiros, está tudo bem. Está tudo resolvido já. Glória a Deus por isso. Mas depois o Senhor ministrou algo ao meu coração. Ele disse, a igreja está orando, enquanto vocês estão em oração. É como se pessoas passassem, ou como se o inimigo passasse pelo alarme. E o alarme toca e ele foge. Irmão, quando eu e você estamos em oração, não somos nós que fugimos. Não somos nós que saímos desesperados. Não somos nós que saímos sem ter que fazer, como fazer o que vai acontecer. É o inimigo que foge quando nós estamos em oração. Os alarmes espirituais tocam e ele corre de mim e de você. O que pode parar a igreja do Senhor? Uma igreja que ora. Uma igreja que se mantém ativa, vigilante, na sentinela do Deus Altíssimo. Aleluia! Esse é o convite do Senhor para a minha vida e para a sua vida.
seja mesmo a resposta de oração. Veja o inimigo fugindo. Eu tinha notado aqui alguns motivos de oração pelas nações. Eu vou ler com você rapidinho. O Sudão, ele é o 4º país da lista mundial de perseguição. E esse país, o Sudão, está há mais de 3 anos em guerra civil. E eles pedindo oração, eles colocaram assim: ore para que esse derramamento de sangue termine. Interceda pelos familiares dos mais de 400 mil sudaneses mortos na guerra. Paquistão, ele é o 8º país da lista mundial de perseguição. E o motivo de oração, esses motivos de oração eu peguei lá no portal do Portas Abertas. Todos vocês têm acesso, você pode acessar quando você quiser, para ver lá os motivos de oração do dia, da semana, do mês. Cada mês, cada dia, eles trazem uma estratégia de oração. E voltando aqui, o Paquistão, ele é o 8º país da lista de perseguição mundial. E o motivo de oração que eles colocaram assim: clame por uma menina cristã de 13 anos, vítima de casamento infantil. A justiça determinou que ela vivesse com um homem acusado pela família de tê-la raptado e convertido à força ao Islã. Uma menina de 13 anos, uma criança, forçada a casar com um homem. Sabe, nós estamos na nossa realidade aqui, para nós, que absurdo. Mas quantas famílias lá fora, em países que sofrem perseguição, estão enfrentando dificuldades tão ruins quanto essa? Mas o motivo de oração que eu anotei aqui é a Síria. A Síria, ele é o 6º país da lista de perseguição, e o motivo de oração que eles colocaram é: o número de cristãos históricos na Síria diminuiu de 1,8 milhões em 2011 para cerca de 300 mil atualmente. Pensa aí no estrago: 1,8 milhões de cristãos reduzidos para cerca de 300 mil atualmente. E eles colocam aqui: ore para que coloquem a confiança em Jesus e consigam fonte de renda para se manter no país. Sabe, motivo de oração, irmão, não falta. Você aprendeu que você pode orar proativamente, pode ser guiado pelo Espírito, mas se você pesquisar, tem tantas coisas acontecendo. E o Senhor pode usar a sua oração para intervir nessas situações. Amém? Fica de pé comigo, quero orar junto com você.